Olá, primeiramente quero agradecer a você que está me assistindo, que está ouvindo algumas opiniões e esclarecimentos, perante alguns termos contidos na experiência do dia a dia, não no profissionalismo, mas também algumas citações que muitas vezes a gente é abordado, aí vem a inspiração, a sabedoria, o intelecto moral e espiritual, Então, que vocês todos tenham ouvidos de ouvir, ter um raciocínio lógico, fazer um apanhado em si, moralmente, porque a maioria das coisas que nós passamos para vocês serve primeiramente de cunho moral para todos nós. É uma licitação assim muito necessária, a qual todos nós temos que acatar e olhar para dentro de nós, do nosso eu, e verificar os nossos erros e defeitos, aproveitando assim a oportunidade de fazermos a nossa reflexão, ou seja, a nossa eventual reforma íntima. E quando falamos de reforma íntima, nós sabemos que é algo muito difícil, onde algumas pessoas elas até comentam em relação eu vou fazer a reforma da casa, eu estou reformando meu imóvel e demora e faz muito tempo, e a gente vai ouvindo e ouvindo, a gente sabe que demora, mas com o tempo a gente percebe que vai ser finalizada aquela reforma do determinado ambiente ou imóvel, Mas, porém, a nossa reforma íntima, o olhar profundo para dentro de nós, ela é diária, Ela não tem, assim, digamos assim, uma paradinha. Não, nós temos que olhar para dentro de nós sempre, e trabalhar em nós cada vez mais o nosso eu moral. Acredito que não só eu, como todos que me conhecem, ou todos do meu convívio, amigos, colegas e tantos outros que já conviveram comigo, que todos nós temos erros e defeitos. E todos os dias nós somos muitas vezes nosso próprio professor e aluno. Por que o próprio professor e aluno? Sabemos que o professor ele ensina para o mundo, para as pessoas e para o mundo, profissões e profissões. E com aquele retorno, se torna-se um aparato para o vosso próprio aprendizado. Então, cada vez mais que eu aponto um dedinho para o outro, eu esqueço que tem 3, 4 dedinhos ou 5 apontando para quem? Para mim. Porém, necessariamente, eu tenho que aprender a conviver com os erros do outro. Logicamente que tem coisas que nós não suportamos, nós não admitimos, mas torna-se aprendizado para nós. Não que seja uma maneira assim da gente não só conviver, que até muitas vezes falam que nós somos coniventes. Somos, sim, coniventes com os erros do outro, muitas vezes, mas também dos nossos próprios erros. E essa nossa aceitação que nós temos que ter perante os nossos erros, defeitos, as nossas faltas, é justamente aí nesse ponto que nós temos que nos policiar. E mais uma vez mergulhar no nosso interior moral e ver o que realmente nos é preciso para que nós tenhamos a iniciativa de lapidar tudo isso e nos tornar pessoas melhores. Às vezes eu comento com as pessoas do meu convívio ou religião, digamos assim, que nós realmente temos esse hábito. Nós temos o hábito de olhar para o outro e já de imediato, no estralar de dedo, a gente já criticar.
Muitas vezes nós temos o hábito de conseguir confrontar o outro, né? O outro nos insulta e ao invés de a gente parar e respirar, nós muitas vezes os confrontamos. De que maneira? Através do olhar, gestos, palavrões, né? Insuportavelmente, agressivamente, em todos os sentidos. Então, o ideal é você ouvir o seu agressor, que nem sempre também nós temos a oportunidade de ouvir e saber ouvir, né? Feito isso, respiramos, fazemos uma análise bem lógica e se não estivermos em condições de confrontar o outro com palavras, ou seja, em esclarecimento, respirar, voltar para dentro de nós mesmos, dar uma saidinha, tomar uma água, fazer uma prece, fazer uma oração, e ao chegar o momento certo em que ambos, não só o ofensor quanto o agredido, estejam numa boa sintonia e haja esse diálogo. Diálogo esse que muitas vezes torna-se necessário. Então, quando o agressor parte para um patamar de poder ouvir o outro que foi ouvido, ele automaticamente ele vai percebendo quanto ele foi amargo com aquela pessoa. Ele vai percebendo o quanto doeu a palavra no outro. E essas palavras, elas retornam para si mesmo. Por isso que a maioria das vezes a gente ouve falar: todo mal que fizeres para alguém, necessariamente ele volta para você em dobro. Agora imaginem, porque ao invés de fazer o mal, não fazemos o bem. E sem olhar a quem? Desculpa aí. Às vezes é preciso a gente ter esse momento de oportunidade, de crítica, de reparos, para que a gente possa olhar mesmo para dentro de nós, para que a gente possa ver o que realmente é necessário. Nossa, às vezes eu quero saber o que realmente o outro pensa de mim. Mas será que eu vou ter aceitação do que realmente o outro pensa de mim? Não, muitas vezes não é necessário. Você tem que ter ouvidos de ouvir, né? Como assim, uma determinada fofoca, né? Que muitas vezes as pessoas pagam para criticar. Elas pagam para puxar ideias, assuntos daqui ou de acolá e jogar ao vento, para ver como que determinadas pessoas, como que eu ou você vamos sair de determinadas zonas, de determinadas situações. Então, por que eu estou comentando isso? Porque tudo isso faz parte da nossa reforma íntima. Se nós não procurarmos vivenciar o Evangelho, né? Não só ler, mas vivenciar o Evangelho tem sido muito difícil, né? Então, a gente vai se tornar cada vez mais menos espiritualista, né? Não vou falar nem espírita, mas espiritualista, que todos nós somos, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Então, esse conteúdo básico, né, esse raciocínio lógico que nós temos que fazer, não só para com o outro, mas também para conosco, né, essas formas, essas maneiras, né, de assuntos inéditos ou não, cabe a nós também, justamente, fazer as avaliações e olhar para dentro de nós. Porque eu convivo com os meus pais e eu não suporto. Eu convivo com meus irmãos em casa, eu não suporto. Eu odeio estar fazendo determinada coisa no meu trabalho. Será que realmente essas pessoas sabem realmente o que é suportar para ser suportado? Será que realmente essas pessoas sabem o que é o ódio? Só lembrando, gente, o ódio destrói e assim destrói.
Então, muitas vezes eu percebo quanto as pessoas falam: eu odeio tal coisa, eu odeio tal pessoa. E eu olho fixamente no olhar da pessoa, deixo ela falar bastante e depois ela me pergunta: o que foi? Então eu procuro generalizar, na verdade. Será que você realmente sabe o que é o ódio? Será que realmente você sabe o mal que há dentro de você, que você tanto comenta? E o ódio é uma doença também da alma. Então venhamos e convenhamos. Às vezes nós passamos por situações e imediatamente, a gente já fala que odeia. Como eu odeio ficar na fila do banco. Como eu odeio ficar esperando na fila do SUS. Se a vida está ruim para você, visite uma casa de velhinhos, os asilos, o HC, algumas instituições que têm crianças, principalmente crianças com câncer. Não só as crianças, mas os adultos também, os velhinhos, que quantos são jogados aí na rua ou nos asilos e muitas pessoas nem aí, que muitas vezes vão lhe fazer uma cordial visita, digamos assim, mas apenas para que o seu familiar, seu pai, sua mãe, seu avô, seja lá quem quer que seja, assine determinado documento que é para que ele se beneficie dos seus bens, não só materiais, como também os bens financeiros principalmente. Até onde a nossa conduta moral vai proceder dessa maneira? Como nós estamos sendo raquítico, como nós estamos sendo avalaçadores por não saber usar o nosso eu de uma maneira menos coerente e partir para a caridade, eliminando assim o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Tá certo que tem coisas que nós temos que pensar primeiramente em nós. Ou seja, se eu sou um médico, né, eu tenho que primeiramente cuidar de mim, cuidar da minha saúde, para poder cuidar dos meus pacientes. Não sei se vocês se recordam do livro ou do filme Nosso Lar. O que aconteceu com o nosso médico, né? Então, baseado em fatos reais, né? Isso pode estar acontecendo comigo, com você. Sejamos o nosso próprio médico. Vamos cuidar primeiramente de nós para termos a decência de poder ajudar ao outro, ajudar ao próximo, como a nós mesmos. Lembrando que o próximo, mais próximo de nós, é justamente você. O próximo, mais próximo de mim sou eu. Por isso que eu tenho que me amar primeiro. Por isso que eu tenho que cuidar de mim primeiro para poder cuidar dos demais. Muitas vezes temos que passar por situações, ou seja, evitar de passar na porta larga, adentrando assim à esquerda, à estreita, desculpem, é uma forma de reparo. E para quem não sabe, a porta larga é a porta das aventuras, das facilidades, dos vícios, do querer tudo para agora com facilidade. E a esquerda não, a estreita
Não. A estreita, ela é de sacrifícios. A porta estreita, ela é extremamente afinada à sua postura moral, onde você vai procurar se conciliar aos seus sentidos, seus bons pensamentos, avaliar o que realmente você pensa e de que maneira você pensa, onde na verdade você vai eliminar seus vícios e defeitos. E quem somos nós para dizer que nós não precisamos eliminar nossos erros e defeitos, né? Imaginem São Francisco de Assis, que renunciou à sua própria vida para ser um arauto, para trabalhar para Deus e para Jesus, né? Imaginem Santo Agostinho com seu transporte aqui e acolá, fazendo caridade. Imaginem Jesus, que com suas vestes ele foi capaz de curar a mulher adúltera apenas em ela pensar em tocar as suas vestes. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos pensar um pouco mais no nosso dia a dia, na nossa vida, no mundo de hoje que nos toca e que vem acontecendo muitas atrocidades com os velhinhos, as crianças principalmente, a mãe natureza desregulada, justamente porque nós, eu, você, desvirtuamos tudo, desregulamos, fazemos desmatamento, tantos que desaparecem, tantos que morrem por minha culpa, por sua culpa. E muitas vezes nós nos perguntamos: que mundo é esse? Que país é este? E quando a gente fala que mundo é esse, que país é este, a gente quer também tirar a nossa cumplicidade e ou responsabilidade colocando outros, relembrando a outros, que mais ou menos vocês devem saber o que realmente eu estou tentando passar para vocês. Então, esse mundo de assunto, né? Esse emaranhado de citações que foi feita nessa pequena palestra é pouca. E conforme as intuições vem surgindo um assunto e outro, até que muitas vezes nós conseguimos olhar para dentro de nós mais uma vez e fazer a nossa reforma íntima. E se eu, você, ele, nós não soubermos olhar para frente, procurarmos olhar só lá para trás, por onde passamos e o que aconteceu, nós estaremos fritos. Então vamos aprender a olhar para os lados, à direita, para a esquerda e principalmente para o alto, e agradecer a Deus e a Jesus, mas que seja uma gratidão plena. Ah, mas eu sei agradecer. De que maneira você agradece? Eu faço prece, eu faço oração, então não vamos confundir preces e orações com gratidão. A gratidão ela é sublime, não que as preces e oração não sejam, mas faça um reparo a partir do momento que você acordar, abrir seus olhos e se reconectar com Deus. Independente da religião que você frequente ou exerça, né? Que nós sabemos que a religião, quem inventou foi o próprio homem, o próprio ser humano. E a gente sabe que cada dia que passa
ressurge mais uma religião, né? Cheio de dogmas, ensinamentos, aprimoramento, perfeccionismo, e nós esquecemos de que religião significa religar ao Pai, religar a Deus, que nós muitas vezes esquecemos. Como que nós nos religamos ao Pai e a Deus? Através das nossas preces e orações, e a gratidão que seja plena no meu, no seu coração, que nós possamos hoje conversar com Deus, conversar com seu anjo de guarda, pedir perdão ao seu irmão, aos seus pais, seus parentes, amigos, e poder descansar em paz. Só lembrando, se o ofensor vier a te incomodar, não se detenha lastimando as perdas e os fracassos. Mantenha-se em equilíbrio. Se o ofensor continua a te ofender, perdoa-o. Mas se você, quem o ofendeu, peça-lhe perdão, não só de boca, mas de coração. Caso este não lhe perdoe, não se preocupe, porque o erro já não está mais com você, e sim daquele que não conseguiu te perdoar. Lembrando também mais uma vez, eu perdoo, mas não esqueço. Tudo bem, isso é coisa do ser humano, somos falhos, mas vamos perdoar para ser perdoado. E para que nós possamos evoluir, é necessário nós termos a complacência de que realmente é preciso perdoar. Saber trocar o ódio pelo amor, a mágoa pela sabedoria. E quando eu falo em sabedoria, a gente sabe que a sabedoria vem com os professores, vem com a família, com os amigos, e o saber vem dos livros. Então, tudo isso, se nós juntarmos esse nosso material e levarmos para o nosso além-túmulo, estamos errados. Nós temos que passar o bastão adiante, temos que passar o aprendizado àqueles ou a estes que ficaram, ou que vão depender desse alicerce. Então não guarde para você o que você aprendeu, querendo levar tudo para o seu além-túmulo, mas divida com os demais, divida com os leigos, com os humildes, os menos afortunados. Mostre-lhe o caminho correto, não critique, esclareça. Apenas esclareça, não critique. E sabemos que o verdadeiro sábio, ele não critica, ele esclarece sem ofender. Muita paz a todos, espero que vocês tenham gostado desse pequeno papo. Se você gostou, dá um like aí no meu canal, compartilhe, e assim sucessivamente a gente vai tentando elaborar mais algum assunto, conforme o tempo, o espaço e a necessidade do pensar e do saber. Um beijo a todos e muita paz. Graças a Deus.